Eu te digo, com absoluta certeza, você está em um discurso. Aquelas palavras que você diz a si mesmo, quando ninguém mais está ouvindo, estão moldando o seu mundo de formas que você sequer pode começar a imaginar. Essas frases, pronunciadas em silêncio, no templo sagrado da sua mente, são mais poderosas do que qualquer força visível. São os arquitetos invisíveis do seu destino. Por apenas 24 horas, eu te lanço um desafio. Torne-se consciente da sua conversa interior. Ouça o que está dizendo a si mesmo, momento após momento. Você está falando de limitações? Está repetindo fracassos? Está constantemente afirmando doença, escassez ou impossibilidade? Se for assim, então está usando o poder criativo da palavra contra si próprio. Em vez disso, durante essas 24 horas, fale consigo mesmo apenas em termos do ideal que deseja manifestar. Fale a partir do fim, como se aquilo que você deseja já fosse um fato consumado. Este é o segredo da manifestação, o mesmo que tem sido velado em linguagens místicas ao longo das eras. Ao acordar pela manhã, que seu primeiro pensamento seja: sou abençoado além da medida. Tudo o que desejo já é meu. Sinta a verdade dessas palavras. Deixe que elas penetrem profundamente na sua consciência, como a chuva que fertiliza a terra seca. Sua mente é esse solo, e suas palavras são as sementes do futuro que você está prestes a cultivar. À medida que se prepara para o seu dia, continue essa conversa interior transformada. Se deseja abundância financeira, não diga: espero que um dia eu tenha o suficiente. Em vez disso, declare com convicção: agora sou abençoado com abundância. O dinheiro flui para mim com facilidade, vindo de fontes esperadas e inesperadas. Não se preocupe com o como. Sua tarefa não é determinar os meios, mas estabelecer o fim em sua consciência. Se busca saúde, pare de falar sobre seu corpo em termos de limitação ou doença. Por 24 horas, fale como alguém que já é vibrante e saudável. Estou cheio de energia. Meu corpo é forte, resiliente e funciona em perfeita harmonia. O poder criativo que vive em você não questiona se suas palavras se alinham com a realidade física. Ele apenas aceita o que você decreta e trabalha silenciosamente para manifestar isso no mundo externo. Nos seus relacionamentos, transforme também a forma como fala consigo mesmo sobre os outros. Se há alguém com quem você tem conflitos, mude essa conversa interior. Em vez de repetir mágoas, fale como se essa pessoa já fosse exatamente como você deseja experienciá-la. Ela é compreensiva, gentil e atenciosa. Nossa comunicação é clara e harmoniosa. Lembre-se, a conversa exterior é apenas o reflexo do que já foi estabelecido dentro de você. Na sua carreira ou vocação, fale como se já ocupasse o cargo desejado, como se já possuísse as habilidades que busca ou tivesse recebido o reconhecimento que tanto almeja. Diga: estou prosperando no meu trabalho, minhas contribuições são valorizadas e recompensadas. Cumpro o meu propósito por meio das minhas atividades diárias. É importante que compreenda, isso não é pensamento positivo no sentido comum, é algo infinitamente mais profundo. Você não está tentando se convencer de algo que não é real. Você está exercendo sua prerrogativa divina de escolher o estado de consciência a partir do qual opera. Sua consciência é a única realidade. O mundo que você experimenta é a materialização da sua consciência. Mude sua consciência, mude sua fala interior, e o mundo externo não terá escolha a não ser se transformar também. Esta é a lei. Por 24 horas, recuse-se a falar consigo mesmo sobre problemas. Não existem problemas além da sua crença de que eles existem. Aquilo que aparece como problema é apenas uma situação aguardando uma nova concepção. Fale a si mesmo a partir da consciência de que a solução já foi alcançada. E observe como o problema, assim chamado, se dissolve diante de seus olhos.
Recordo-me de uma mulher que frequentou uma de minhas palestras anos atrás. Ela sofria com uma enfermidade crônica há quase uma década. Após ouvir esses princípios, decidiu mudar sua conversa interior por apenas um único dia. Em vez de repetir pensamentos como "estou doente, nunca vou me recuperar, nada funciona para mim", ela começou a falar consigo mesma como alguém já curada. "Estou perfeitamente bem. Meu corpo sabe como se curar. A cada dia, fico mais forte." Ela relatou que, já ao meio-dia, sentiu uma mudança notável em sua energia. Ao cair da noite, sintomas que a afligiam há anos haviam diminuído significativamente. E dentro de uma semana, mantendo essa nova conversa interior, conseguiu retomar atividades que havia abandonado há muito tempo. Seus médicos ficaram perplexos, mas ela compreendeu perfeitamente. Mudara a sua palavra interior, e com isso, seu mundo exterior se transformou. Um outro homem utilizou essa prática para transformar sua situação financeira. Durante anos, falava consigo mesmo como alguém limitado, sempre dizendo: "Não posso pagar por isso. Nunca tenho dinheiro suficiente. Dinheiro é difícil de conseguir." Por 24 horas, ele se disciplinou para falar como um homem próspero falaria: "Sou financeiramente livre. Sou maravilhosamente rico. Posso pagar por tudo o que realmente importa para mim." E naquele mesmo dia, recebeu um cheque inesperado pelo correio. Um reembolso de um pagamento excedente feito anos antes, do qual ele sequer se lembrava. Mais ainda, nas semanas seguintes, surgiram oportunidades que lhe permitiram aumentar consideravelmente sua renda. A mudança nas circunstâncias refletia diretamente a transformação em sua conversa interior. Permita-me esclarecer algo de suma importância. Quando falo sobre sua conversa interior, não me refiro apenas a repetições mecânicas de afirmações. Refiro-me à corrente contínua de pensamentos, ao diálogo interno que o acompanha ao longo de todo o dia. Esse é o verbo, o mesmo que estava no princípio de toda a criação, e é esse verbo que cria o seu mundo. Para que essa prática realmente transforme sua vida, sua nova conversa interior deve ser sentida. Precisa estar impregnada da emoção de já ser e já ter aquilo que deseja. O sentimento é o segredo. É o combustível da manifestação. Seu sentimento é sua fé, sua convicção. E é conforme a sua fé que lhe será feito. À medida que você atravessa essas 24 horas, perceberá seus antigos padrões tentando retornar. Isso é natural. Não os combata, não se condene por eles. Apenas observe e gentilmente, mas com firmeza, substitua-os pela nova conversa que você escolheu. A cada vez que você se percebe retornando ao velho modo de falar consigo mesmo, isso já é uma vitória, pois a consciência é o primeiro passo da transformação. Durante essas 24 horas, preste atenção especial à forma como se comunica internamente ao enfrentar situações inesperadas. É nesses momentos que mais facilmente voltamos aos velhos hábitos. Se você se encontrar preso no trânsito já atrasado, resista à tentação de dizer: "Isso sempre acontece comigo. Nada dá certo, vou me prejudicar." Em vez disso, fale consigo como alguém para quem tudo coopera para o bem. Esse atraso tem um propósito perfeito. Estou exatamente onde preciso estar. Tudo está bem e tudo continuará bem. O poder de falar consigo mesmo dessa maneira, por apenas 24 horas, reside no fato de que isso interrompe o fluxo contínuo de pensamentos antigos. Cria-se um novo sulco na mente, um novo caminho na consciência que, uma vez estabelecido, torna-se cada vez mais fácil de percorrer. Um único dia de vigilância pode provocar uma mudança que altera por completo a trajetória da sua vida. Quero agora abordar uma pergunta que talvez tenha surgido em sua mente, mas isso não seria auto-engano. Não estou mentindo para mim mesmo quando falo como se já tivesse aquilo que claramente não tenho? Essa pergunta revela uma incompreensão fundamental sobre a natureza da realidade. O mundo físico que você percebe não é a causa, mas o efeito. Não é o início, mas o resultado final da consciência. Quando você fala a si mesmo a partir do estado de realização, você não está mentindo, você está criando. Está exercendo o mesmo poder que deu origem a tudo,
transformando o pensamento invisível em forma visível. As Escrituras nos dizem: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A sua nova conversa interior é essa substância, essa evidência, no reino invisível da causa. Ela precede a manifestação no mundo visível dos efeitos. Falar consigo mesmo a partir da consciência de já ser ou já ter aquilo que deseja não é ilusão, é a mais elevada forma de verdade, pois reconhece o princípio criador do universo e o manifesta por meio de você. Por estas 24 horas, eu te convido a assumir a postura interior de quem compreende que sua palavra é lei. Aquilo que você decreta na intimidade da sua mente deve se manifestar na sua experiência exterior. Isso não é arrogância, nem fantasia. É o simples reconhecimento do princípio criador que opera em todos nós. O eu sou é a definição do infinito. Quando você diz eu sou, está invocando o poder criador do universo. Seja, portanto, extremamente cuidadoso com o que você liga a essa expressão tão poderosa. Por 24 horas, use o eu sou apenas para definir a si mesmo em termos daquilo que deseja ser, fazer ou ter. Em vez de estou cansado, diga estou revigorado. Em vez de estou preocupado, diga estou confiante, tudo está se alinhando perfeitamente. Em vez de estou preso, diga estou avançando continuamente rumo aos meus objetivos. Aqui está uma sugestão prática para aplicar este experimento de 24 horas. Comece escrevendo algumas das frases habituais que você costuma repetir internamente. Ao lado de cada uma, escreva uma nova afirmação que reflita o estado desejado. Mantenha essa lista por perto ao longo do dia como uma referência. Por exemplo, antigo: nunca tenho tempo suficiente. Novo: tenho todo o tempo necessário para realizar o que realmente importa. Antigo: porque isso sempre acontece comigo. Novo: tudo o que acontece serve ao meu bem maior. Antigo: não sei lidar com dinheiro. Novo: sou um administrador sábio e próspero da abundância. Antigo: ninguém valoriza o que eu faço. Novo: minhas contribuições são reconhecidas e valorizadas. À medida que você mergulha nessa prática, poderá notar que certas áreas da sua vida são mais desafiadoras do que outras quando se trata de transformar sua conversa interior. Preste atenção especial a esses pontos, pois justamente aí reside o potencial para sua maior transformação. A resistência que você sente é, na verdade, o velho conceito de si mesmo lutando para sobreviver. Talvez você se pergunte como essa prática se aplica às suas interações com outras pessoas. Afinal, não vivemos isolados. Estamos constantemente envolvidos em conversas externas também. Mas aqui está uma verdade profunda. Suas conversas com os outros são reflexo direto das conversas que você mantém consigo mesmo sobre eles. Quando você muda a forma como fala internamente sobre as pessoas e os seus relacionamentos com elas, sua comunicação externa começa a se transformar naturalmente. Você não precisa fazer esforço direto para mudar sua maneira de falar com os outros. Ao mudar sua fala interior, sua expressão exterior se alinhará com essa nova vibração. Por 24 horas, fale consigo mesmo sobre os outros como se eles já incorporassem as qualidades que você deseja ver neles. Se você tem um chefe difícil, ao invés de mentalmente repetir suas falhas, diga a si mesmo: ele é compreensivo, justo e valoriza meu trabalho. Se tem um filho com dificuldades, diga: ele é capaz, confiante e floresce a cada dia. Não se preocupe se no início você não acredita no que está dizendo. Lembre-se, você não está relatando o que é, você está criando o que será. A fidelidade à sua nova conversa interior, mesmo diante de evidências contrárias, é a verdadeira medida da sua fé. Quero enfatizar algo que muitos não percebem ao entrar em contato com esse princípio. O poder não está nas palavras por si só, mas na consciência da qual elas brotam. As palavras são apenas os recipientes. O conteúdo que carregam é sua consciência.
Portanto, fale consigo mesmo não apenas com palavras novas, mas a partir de um novo estado de ser. Isso exige o uso da sua imaginação, o maior poder criativo que você possui. Ao pronunciar essas novas palavras para si mesmo, veja-se como alguém que, naturalmente, pensaria assim. Sinta o que essa pessoa sentiria. Caminhe pelo seu dia com a postura de quem sabe, com total certeza, que essas palavras são a mais pura expressão da sua realidade. Durante estas 24 horas, viva a partir da suposição de que o seu desejo já foi realizado. Isso é o verdadeiro significado de orar sem cessar. Não suplicar a um Deus externo, mas manter uma conversa interior contínua, que esteja em harmonia com o que você já assumiu como verdade. Lembro-me de um jovem que usou esse princípio para transformar sua carreira. Estava há anos no mesmo cargo, sendo sempre preterido nas promoções. Sua conversa interior era repleta de frustração. Eles não me valorizam. Estou preso aqui para sempre. Outros recebem as oportunidades que eu merecia. Então, por 24 horas, ele se disciplinou para falar consigo como alguém que já ocupava o cargo desejado. Sou um recurso valioso para esta empresa. Minhas contribuições são reconhecidas e recompensadas. Ocupo uma posição que utiliza todo o meu potencial. Dias depois, foi chamado ao escritório de seu supervisor e informado sobre uma reestruturação que havia criado uma nova posição, exatamente alinhada com suas habilidades e oferecendo maior responsabilidade e remuneração. O que havia mudado? Não as circunstâncias externas, mas a conversa interior sobre essas circunstâncias. Enquanto você atravessa essas 24 horas, é natural que surjam pensamentos sobre o passado. Muitos de nós mantemos conversas internas habituais que revisitam decepções, fracassos ou feridas antigas. Mas, por este breve período, eu lhe convido a falar sobre o seu passado de uma nova maneira. Em vez de usar os acontecimentos passados como justificativa para limitações atuais, fale sobre eles como preparação perfeita para o bem que agora floresce em sua vida. Diga a si mesmo: tudo em meu passado me preparou para a abundância que hoje experimento. Cada desafio me fortaleceu, cada desvio me redirecionou para algo melhor. Isso não é negar ou suprimir experiências dolorosas. É reinterpretá-las sob a luz da consciência superior. É reconhecer que a consciência é a única realidade e que você é livre, em qualquer momento, para escolher a perspectiva a partir da qual observa a sua vida. Permita-me compartilhar um aspecto ainda mais profundo desta prática. Por 24 horas, fale consigo mesmo como se fosse Deus falando com você. Porque, de fato, o seu "eu sou" é Deus individualizado. Quando você diz "sou abençoado", é o próprio Deus declarando bênçãos através de você. Quando diz "sou forte", é Deus expressando força em forma de você. Essa compreensão elimina qualquer sensação de falsidade ou pretensão. Você não está fabricando uma realidade, está permitindo que a verdade mais elevada se manifeste através de si. Você está reivindicando sua herança divina como um ser criador, feito à imagem do Criador. À medida que esse período de 24 horas se desenrola, talvez você comece a notar mudanças sutis no mundo ao seu redor. Pessoas passam a reagir de maneira diferente. Oportunidades inesperadas surgem. Soluções para problemas antigos parecem se revelar de forma quase mágica. Esses são os primeiros frutos da sua conversa interior transformada. Mas não se prenda aos resultados imediatos. O seu trabalho não é forçar a manifestação, mas permanecer fiel à nova maneira de falar consigo mesmo. A manifestação segue a palavra interior, nunca a precede. Talvez você se pergunte: e se, depois dessas 24 horas, nada mudar? Minha resposta é simples: algo já mudou. Você mudou. Você interrompeu padrões de pensamento que talvez tenham dominado sua consciência por décadas. Você provou a si mesmo
que pode escolher suas palavras internas, em vez de ser escravo delas. Além disso, a manifestação nem sempre ocorre de maneira instantânea no mundo visível. Algumas sementes germinam rapidamente, outras levam mais tempo. Mas todas, uma vez plantadas em solo fértil e regadas com fé, devem crescer. Isso é lei. Sua palavra, plantada no solo da consciência e regada com sentimento, produzirá conforme a sua espécie. Se ao final das 24 horas você ainda não vir a manifestação completa do seu desejo, não se desanime. Em vez disso, anime-se, pois você iniciou um novo padrão que, se mantido, inevitavelmente trará à tona as condições que correspondem a ele. Considere estender esse compromisso por mais 24 horas. E depois, mais 24. Muitos que praticaram esse princípio descobriram que esse primeiro dia de vigilância cria um impulso, e o segundo dia se torna mais fácil. O terceiro, mais natural ainda. Aquilo que começou como um exercício se torna, com o tempo, um modo de ser. Durante estas 24 horas, peço que seja especialmente atento ao sentimento que acompanha sua conversa interior. Palavras sem sentimento são conchas vazias. É a emoção que lhes dá vida e poder. Enquanto você fala consigo mesmo de maneira nova, cultive o sentimento de gratidão. A sensação de já ser quem você deseja ser, de já ter o que deseja possuir. A gratidão é um poderoso catalisador nesse processo. Quando você se agradece por algo que ainda não vê com os olhos, mas já sente como real, você afirma sua fé na realidade do mundo interior, acima das aparências temporárias do mundo exterior. Sou profundamente grato pela minha saúde perfeita. Tem infinitamente mais poder criador do que quero ser saudável, ou até mesmo serei saudável, porque a gratidão, sentida no agora, carrega a certeza de que aquilo que você afirma já é seu. Ao longo do dia, surgirão circunstâncias que parecem contradizer sua nova conversa interior. Pode chegar uma conta quando você está afirmando abundância. Um sintoma físico pode se intensificar enquanto você declara saúde perfeita. Um relacionamento pode parecer piorar quando você afirma a harmonia. Esses momentos são provas. As evidências dos sentidos tentarão convencê-lo de que nada mudou. Mas você deve permanecer firme no conhecimento de que o que está vendo externamente é apenas o eco de conversas antigas, não a realidade do agora. Fale consigo mesmo como se o que vê não tivesse poder algum para resistir à sua nova consciência. Diga: essa aparência é apenas a sombra de pensamentos antigos. Ela não tem substância nem permanência. O que eu estou agora declarando dentro de mim é a nova realidade que deve e vai substituí-la. Lembre-se, a criação já está concluída. Todos os estados possíveis existem agora. Você não está criando algo do nada. Está selecionando, através da sua conversa interior, o estado já terminado no qual deseja habitar. Quando você entende essa verdade, compreende que não há nada a esperar que venha de fora. O que é seu já existe. A conversa interior é o método pelo qual você se move da aparência para a essência, do desejo para a realização. Durante estas 24 horas, fale consigo mesmo como alguém que já vive no estado do desejo realizado. Fale com a serenidade de quem sabe, não com a ansiedade de quem deseja. Há um abismo entre dizer "eu quero ser" bem-sucedido e "eu sou bem-sucedido". O primeiro fala a partir da falta, o segundo a partir do cumprimento. Ao prosseguirmos nessa jornada de transformação da palavra interior, precisamos falar sobre a persistência. Algumas manifestações surgem rapidamente após uma mudança na conversa interior. Outras exigem atenção contínua, fé sustentada. Não se desanime se, após 24 horas, ainda não vir sua realidade completamente transformada. A semente foi plantada. Nada pode impedir seu crescimento, exceto seu retorno ao velho padrão de pensamento. Assim como um agricultor não desenterra a semente todos os dias para verificar seu progresso, você também não deve desenterrar seu desejo, voltando ao antigo diálogo interno. Existe um tempo perfeito para toda manifestação,
e a sua mente consciente nem sempre o compreende. Confie no processo. Mantenha sua nova conversa interior além destas 24 horas e observe com serenidade enquanto o universo se reorganiza para dar forma ao novo conceito que você abraçou. Lembro-me de uma mulher que aplicou esse princípio para transformar sua experiência com a dor crônica. Durante anos, sua conversa interior era dominada por frases como: essa dor é insuportável. Nada funciona. Sempre vou sofrer. Por 24 horas, ela se comprometeu a falar consigo de forma diferente. Meu corpo sabe se curar. Estou confortável e em paz. A cada dia, sinto-me melhor que no anterior. Ao final daquele único dia, ela experimentou pela primeira vez em anos momentos de alívio total. E à medida que continuou com essa nova conversa, os períodos de bem-estar se tornaram mais frequentes e duradouros, até que, em poucas semanas, a dor que dominava sua vida por uma década passou a ser apenas uma lembrança ocasional. O que mudou? Não foi seu corpo a princípio, mas sua consciência a respeito dele. E como o corpo é apenas o reflexo da consciência, ele se alinhou gradualmente com essa nova suposição interior. Ao engajar-se nesse experimento de 24 horas, compreenda que você está literalmente redesenhando o funcionamento do seu cérebro. A neurociência confirma o que os mestres espirituais sempre souberam. A atenção focada altera a estrutura física do cérebro. Quando você fala consigo de uma nova maneira, de forma persistente, está criando novos caminhos neurais que, com a repetição, se tornam os mais naturais para seus pensamentos. Esse entendimento deve inspirá-lo a persistir além do primeiro dia. O que começa como um exercício consciente torna-se, com a prática, seu modo automático de pensar. Assim como os velhos pensamentos limitantes, um dia também se tornaram automáticos. Durante essas 24 horas, seja especialmente vigilante nos momentos de sonolência, os instantes logo antes de adormecer e os primeiros segundos ao despertar. Esses estados intermediários da consciência oferecem acesso direto ao subconsciente, que é o poder criador responsável por trazer suas suposições à experiência. Ao adormecer, fale consigo mesmo, como se seu desejo já estivesse cumprido. Deixe que essa seja a última conversa antes de cruzar o limiar do sono. Da mesma forma, ao acordar, antes que a mente analítica entre em ação, restabeleça essa mesma conversa interior. Esses momentos são extraordinariamente férteis. O que é impresso no subconsciente nessas transições se enraiza profundamente e manifesta-se com rapidez e fidelidade. Durante o dia, você pode perceber que certas frases geram um impacto emocional maior que outras. Preste atenção a essas reações. Elas revelam os estados de consciência mais influentes em sua vida. Por exemplo, talvez falar de si mesmo como financeiramente próspero gere mais resistência emocional do que falar de saúde. Isso indica que a sua consciência em relação ao dinheiro tem sido uma limitação dominante. Dedique atenção extra a essas áreas carregadas de emoção. São elas que mais profundamente moldam sua realidade. E talvez surja uma dúvida comum a quem começa essa prática. Devo focar em manifestações específicas ou em estados gerais de ser? A resposta é ambos, na proporção certa. Inclua na sua conversa interior declarações específicas que representem seus desejos, como: minha renda agora é de R$10.000 por mês. Ou, eu moro em minha bela casa dos sonhos à beira-mar. Mas equilibre essas afirmações com declarações mais amplas como: sou abundantemente suprido. Ou, habito em ambientes perfeitos que refletem minha harmonia interior. As frases específicas direcionam sua energia criativa. As gerais estabelecem o campo de consciência a partir do qual essas manifestações naturalmente fluem. À medida que você vive esse dia transformador, talvez encontre pessoas determinadas a puxá-lo de volta aos velhos padrões de pensamento e fala. Elas podem focar em problemas, limitações
ou possibilidades negativas. Nessas interações, mantenha-se ainda mais vigilante em sua conversa interior. Enquanto elas falam do que está errado ou do que é impossível, você continua afirmando, dentro de si, o que é certo e plenamente possível. Enquanto elas focam na escassez, você afirma a abundância. Não há necessidade de discussão, nem de convencê-las. Seu trabalho é manter sua posição em consciência, independentemente da influência externa. Lembre-se, todos em sua vida são reflexos de aspectos da sua própria consciência. À medida que você transforma sua conversa interior, notará que os outros mudam naturalmente a forma de se relacionar com você, ou simplesmente desaparecem da sua experiência, sendo substituídos por aqueles que ressoam com seu novo estado de ser. Por essas 24 horas, fale consigo mesmo como a fonte da sua experiência, e não como a vítima dela. Isso não é assumir culpa, é reivindicar poder. Declare: atraio para mim as circunstâncias perfeitas. Sou o criador da minha realidade. Tudo em meu mundo reflete minha consciência. Essa compreensão o liberta da sensação de estar à mercê de pessoas ou situações. Ela devolve o poder criador ao seu lugar de origem, dentro da sua própria mente, expresso através da sua conversa interior. Conforme o experimento avança, observe como sua fala externa começa a se alinhar com sua nova fala interior. Você pode se surpreender ao notar que, espontaneamente, começa a dizer coisas aos outros que refletem sua consciência transformada. Isso é sinal de que sua nova maneira de pensar está enraizando-se profundamente. Não force esse alinhamento, permita que ele floresça naturalmente. Seu único trabalho é com o mundo interior. À medida que ele muda, o mundo externo seguirá seu exemplo, sem esforço consciente de sua parte. Quero compartilhar com você uma dimensão poderosa desta prática. Durante essas 24 horas, ao falar consigo mesmo sobre os estados ou manifestações desejadas, utilize a expressão "não é maravilhoso que" como introdução. Diga: não é maravilhoso que agora eu goze de perfeita saúde? Não é maravilhoso que meus relacionamentos sejam harmoniosos e cheios de amor? Não é maravilhoso que a abundância flua para mim com facilidade? Essa frase evoca a sensação de surpresa agradável e gratidão, o sentimento típico de quando algo bom se manifesta. Ela cria uma ponte entre a consciência atual e o estado de realização, imbuindo sua conversa interior com a emoção que acelera a manifestação. À medida que nos aproximamos do encerramento desta jornada, preciso lembrá-lo. Esta prática de 24 horas não é apenas uma técnica para alcançar desejos. É uma introdução a uma nova maneira de ser no mundo. É um convite para viver conscientemente a partir do centro criativo do seu ser e não mais reagindo às circunstâncias externas. A transformação da sua conversa interior é, inevitavelmente, a transformação da sua vida. Aquilo que você diz a si mesmo repetidamente define o que você viverá. Escolha suas palavras como se fossem sementes, porque são, e o jardim do seu futuro nascerá exatamente daquilo que você planta agora. Por estas 24 horas, fale consigo mesmo como a pessoa que você deseja se tornar. Sinta o que essa pessoa sentiria. Pense como ela pensaria. Caminhe pelo seu dia com a serenidade de quem sabe que sua palavra é lei no seu universo. E então, observe com maravilhamento, enquanto o mundo exterior começa a refletir fielmente essa nova realidade interior. Pois o exterior deve se curvar ao interior. Essa é a imutável lei da consciência. Deixo-te agora com este desafio e com esta promessa. Dedica 24 horas à observação vigilante e à transformação da tua conversa interior e terás dado o primeiro passo para uma experiência de vida completamente nova. O mundo que começarás a encontrar trará o selo inconfundível da tua consciência renovada. E ao descobrires o poder criador da tua palavra interior, compreenderás o verdadeiro significado daquela antiga e sagrada afirmação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois saberás, a partir da tua própria vivência, que a tua palavra,
A tua conversa interior é, de fato, o início de tudo, aquilo que aparece no teu mundo. Agora, imagina por um instante que toda a tua vida, tudo o que conheces, é apenas um sonho dentro da vasta imaginação de Deus. Acreditas que estás preso às circunstâncias, limitado pelo tempo, restringido pelo que vês. Mas, e se eu te dissesse que és muito maior do que pensas? E se os desafios que enfrentas não forem obstáculos, mas sussurros sagrados que te empurram para além do que a mente pode compreender? Há uma força movendo-se em todas as coisas, moldando destinos, quebrando correntes, levantando véus. Não é o acaso, nem as leis frias da natureza, mas a orquestração divina de um poder tão imenso, tão exato, que se o visses por completo, ficarias sem fôlego. Talvez penses que esperas por milagres, mas a verdade é que os milagres é que esperam por ti. Tu estás à beira de uma revelação, uma que despedaçará a ilusão da limitação e te despertará para uma realidade infinitamente maior do que aquela que agora conheces. Esta não é apenas uma mensagem de esperança, é um chamado à lembrança, um chamado para despertares à verdade de quem és e ao plano ilimitado que foi traçado para ti antes mesmo do tempo ter início. Disseram-te que a vida é uma sucessão de eventos aleatórios, que é preciso lutar, batalhar, que o destino está fora do teu alcance. Mas e se eu te dissesse que tudo o que tem se desenrolado, cada alegria, cada desafio, cada curva inesperada, faz parte de um plano tão vasto, tão intricado, que tua mente mal poderia conter? Tu nunca foste destinado a vagar sem rumo. Nunca vieste ao mundo para viver com medo ou questionar teu valor. O mundo pode ter te convencido de que és pequeno, mas o plano de Deus não se baseia em aparências. Ele não se limita ao que vês, nem ao que os outros pensam sobre ti. Esse plano é infinito, inabalável, uma força divina que se move por baixo de todas as coisas. E, quer reconheças ou não, está sempre operando a teu favor. A estrada à frente pode parecer incerta. As circunstâncias podem parecer impossíveis, mas não te deixes enganar pelas aparências. Não deixes que aquilo que vês com os olhos determine o que acreditas ser possível, pois o mundo invisível é mais real do que aquilo que podes tocar, e é dele que todas as coisas são geradas. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. As portas que antes estavam abertas se fecham. O caminho que acreditavas ser o certo transforma-se em pó sob teus pés. E então, quando tudo parece perdido, podes te perguntar: onde está Deus nisso? Ele me abandonou? Esqueceu-se das promessas feitas sobre minha vida? Mas eu te digo, aquilo que vês como um fim é apenas o realinhamento dos céus, o redesenho do tempo, preparando espaço para algo maior do que ousaste imaginar. Não há erro, fracasso ou atraso que possa impedir o que já foi ordenado para ti. O que parece demora é, na verdade, preparação. É o desdobramento da intenção divina de uma forma que tua mente limitada ainda não pode compreender. O que chamas de espera é, na verdade, um tornar-se sagrado. Uma transformação silenciosa que revelará, no tempo certo, que tudo sempre esteve acontecendo por ti, nunca contra ti. Foste colocado neste mundo não para assistir de fora, nem para ser vítima do acaso. Vieste para despertar para a verdade. Todas as coisas são possíveis no exato instante em que ousas crer. E no momento em que deixas o medo de lado, em que abandona a dúvida e avanças com a certeza de que és instrumento de algo maior, tudo muda. As portas se abrem, os caminhos se revelam. As pessoas certas aparecem, como por milagre, mas isto não é milagre, é lei, a lei da fé, a lei da criação, a lei que rege todas as coisas. Olha para a tua própria vida. Recorda os momentos em que acreditaste ter chegado ao fim, e então descobriste que algo melhor te esperava além do horizonte. Foste guiado o tempo todo, mesmo quando não sabias, mesmo quando duvidavas. Não houve um só instante em que estivesse só,
nenhum momento sequer em que mãos divinas não estivessem moldando o teu destino. Sentes esse chamado no espírito, esse impulso suave, essa voz silenciosa que sussurra: algo maior está vindo. Esse é o chamado, o convite para entrares na plenitude do teu propósito, para deixares de lado a vida que o mundo diz ser possível e abraçares a vida que já foi escrita para ti. Mas saiba, o plano de Deus não é pequeno, ele não é comum. Não cabe nas expectativas humanas. Não se limita à lógica. É maior do que pensas, maior do que já ousaste sonhar. E por ser tão grande, o caminho até ele pode não se parecer com aquilo que esperavas. Haverá momentos em que tudo parecerá desabar. Quando o familiar for arrancado das tuas mãos. Quando te encontrares diante do desconhecido. Não temas esses momentos. Eles não são castigo. Não são rejeição, são refinamento, são preparação. Quando tudo estiver sendo tirado de ti, é porque está sendo reposicionado para algo infinitamente maior. Quando uma porta se fecha, é porque 1000 outras estão sendo preparadas para se abrirem. Tu não foste criado para uma existência comum. Não vieste ao mundo para viver aquém do teu potencial, nem para encolher-te diante da adversidade. O poder que criou as estrelas, que soprou galáxias à existência, habita em ti. Tu não estás separado dele. Tu és expressão viva dele. Se pudesses ver a ti mesmo como realmente és, se pudesses enxergar a grandeza que foi entrelaçada em teu ser desde antes da fundação do mundo, jamais duvidarias novamente. Jamais aceitarias menos do que foste destinado a viver. Caminharias com a certeza de que nada pode te impedir, que cada desafio é apenas um degrau rumo à realização do teu propósito. O plano de Deus para a tua vida não é pequeno, porque tu nunca foste feito para viver pequeno. Foste criado para expandir, para ascender, para ocupar lugares que nem sequer pensavas serem possíveis. Mas para isso, deves deixar o velho para trás, libertar o medo, a dúvida, a crença de que não és digno ou capaz. Tudo isso são ilusões, sombras projetadas pela mente. A verdade é infinitamente maior, e assim chegou o tempo. O momento é agora. Não mais esperar, não mais hesitar, não mais perguntar se estás pronto. Tu estás, sempre estiveste. Dá o passo, crê e observa o impossível tornar-se real diante dos teus olhos. Foste condicionado a acreditar em limitações, a aceitar uma realidade governada pelas leis do mundo natural. Mas e se eu te dissesse que as leis do invisível são mais poderosas? Que elas já estão operando em teu favor? E se eu te dissesse que o que chamas de realidade é apenas o reflexo de um mundo mais profundo, o mundo que vive dentro de ti? Cada pensamento que acolhes, cada crença que sustentas, cada visão que ousas ver com os olhos da mente, tudo isso está criando, moldando, desenhando o mundo ao teu redor. Tu não estás aqui para reagir à vida. Estás aqui para comandá-la. Não foste criado para ser refém das circunstâncias, mas para moldá-las segundo o plano divino que já foi escrito para ti. Mas aqui está o desafio. A mente foi treinada para ver obstáculos onde há oportunidades, medo onde há fé, impossibilidades onde há promessas. Basta que algo fuja ao planejado e a dúvida se insinua. Uma porta se fecha e o medo assume o controle. Mas escuta, no plano divino não existe fracasso. Aos olhos do infinito não existem atrasos nem retrocessos. Aquilo que pareces ter perdido é muitas vezes apenas uma troca divina. O velho sendo removido para dar lugar ao novo, ao melhor, ao verdadeiro. E ainda assim, tantas vezes resistimos. Em vez de confiar, lutamos. Em vez de acreditar, recuamos. Mas se soubéssemos, se pudéssemos vislumbrar, mesmo que por um segundo, o que nos aguarda do outro lado da rendição, nunca mais duvidaríamos. O plano de Deus é maior do que pensas, e por ser tão grande, ele não se desdobra como esperavas. Talvez imaginasses um caminho reto, e no entanto, ele se curva, serpenteia, atravessa vales desconhecidos. Talvez acreditasses que seria fácil, e no entanto, foste chamado a caminhar por desertos de incerteza. Mas mesmo nesses desertos, a mão divina te guia.
Nada é desperdiçado. Cada estação de espera, cada lágrima, cada oração não respondida à primeira vista, tudo serve a um propósito. Tudo está conduzindo-te ao lugar onde sempre deverias estar. Olha para a semente que é enterrada no solo. Aos olhos desatentos, parece inerte, sem vida. Mas no silêncio da terra, algo extraordinário acontece. Raízes se formam. Força é construída. Transformação acontece longe da vista. E então, no tempo perfeito, o que estava oculto rompe a superfície. Nunca esteve morto. Estava tornando-se. Assim também és tu. Não estás esquecido. Não estás atrasado. Estás em formação, sendo moldado, sendo posicionado para algo tão grandioso que tua mente ainda não pode compreender. Não confundas a estação oculta com o fim da história. Não tomes o silêncio como abandono. O que chamas de pausa é, na verdade, o maior movimento de todos. Pois é no invisível, no silêncio, no momento em que nada parece acontecer, que as transformações mais profundas têm lugar. Chegará um momento em que tudo mudará. O que esperavas surgirá diante de ti. As portas que estavam fechadas se abrirão. O peso que carregavas se dissolverá. E nesse instante compreenderás. Verás com clareza porque cada atraso foi necessário, porque cada negação foi proteção, porque cada dor foi preparação. Mas escuta, não precisas esperar por esse momento para crer. Não precisas vê-lo com os olhos para saber que está feito. O momento em que decides confiar. Confiar sem hesitação, andar como se a promessa já tivesse se cumprido, é o momento em que o céu começa a mover-se por ti. A fé não é sobre ver para então acreditar. A fé é crer com tanta convicção, com tamanha certeza, que o mundo invisível não tem escolha senão manifestar-se no visível. Quando caminhas com esse saber, quando recusas ser movido pelo que os olhos mostram e te mantens firme no que sabes dentro de ti, tornas-te imparável. O mundo pode dizer não, mas o plano divino já declarou sim. As circunstâncias podem sussurrar impossível, mas a verdade eterna proclama: já está feito. Não limites o plano de Deus com as limitações da tua mente. Tu podes pensar que sabes como tudo deveria acontecer, mas tua visão é pequena diante da vastidão da intenção divina. Solta o apego ao como. Confia que está acontecendo da melhor forma, no tempo perfeito. E quando acontecer, te surpreenderás. Não porque era impossível, mas porque será infinitamente mais belo, mais poderoso, mais extraordinário do que jamais imaginaste. O tempo da dúvida passou. A hesitação já não serve. Agora é o momento de te alinhardes com a verdade de quem és, com o plano que já foi escrito, com a promessa que te pertence. Pois o que é teu, de verdade, nada pode impedir, nenhuma força pode roubar, nenhuma demora pode apagar. Há um movimento acontecendo agora mesmo, uma rearrumação divina agindo em teu favor. Talvez ainda não vejas, talvez ainda não sintas, mas é real, tão real quanto o ar que respiras. E o que está vindo não apenas te surpreenderá, ele redefinirá tudo o que pensava ser possível. Tens caminhado por estações de espera, momentos em que nada fazia sentido. Perguntaste, duvidaste, clamaste aos céus, por que isso está acontecendo? Mas se pudesses ver o quadro inteiro, se tivesses acesso à visão completa, saberias que nada foi em vão, nenhum segundo foi desperdiçado. Cada instante construiu algo. Cada lágrima fortaleceu teu espírito. Cada porta fechada redirecionou teus passos. A dor que sentiste não foi abandono, foi transformação. A tensão, a incerteza, o desconforto, não foram punições, foram preparações. Assim como a lagarta precisa da escuridão do casulo antes de ganhar asas, tu também precisaste de momentos de silêncio e sombra antes de emergires na plenitude da tua promessa. Tu não foste criado para a mediocridade. Não nasceste para viver uma vida pequena, limitada pelo medo e pela dúvida. Foste feito para a grandeza, para o impacto, para a expansão.
Mas para entrares nisso, precisarás deixar para trás tudo o que não se alinha com o que estás por te tornar. As coisas, as pessoas, os hábitos, os pensamentos que um dia te serviram, talvez agora já não caibam mais. E está tudo bem, deixa ir. Não chores pelo que está partindo. Não te prendas ao que está sendo removido. O passado cumpriu sua função. Foi apenas um capítulo, não a história inteira. E o que está por vir não apenas substituirá o que se foi, superará em glória tudo o que tu já viveste. O plano para a tua vida não é frágil. Não depende de condições perfeitas. Não está sujeito às opiniões dos outros. Não pode ser cancelado por erro algum que cometeste. O que foi divinamente destinado para ti, permanece. Nenhuma falha, nenhum desvio, nenhum atraso é capaz de apagar o que já foi escrito. Talvez penses que perdeste tempo, que desperdiçaste anos. Mas ouve bem, nada está perdido nas mãos do divino. O tempo se curva diante do propósito. O que acreditavas que levaria anos pode acontecer em momentos, e o que parecia impossível se tornará fácil. E quando acontecer, tu te perguntarás por que algum dia duvidaste. Mas antes que esse momento chegue, há uma escolha a ser feita. A decisão de crer sem ver, de confiar sem prova, de andar, mesmo quando o caminho ainda não é claro. Os maiores milagres da vida não vêm com avisos. Eles não se anunciam com barulho. Chegam como um sussurro, como um vento suave, como uma mudança súbita no ar, e então tudo muda. Mas tu não precisas esperar que esse momento chegue para viver com confiança. Podes habitar essa certeza agora. Podes mover-te como se já tivesse acontecido, porque no reino invisível já aconteceu. Resta apenas um passo. Alinha-te com essa frequência de fé, e aquilo que já é teu, no invisível, surgirá no visível. Não permitas que as ilusões do mundo te convençam de que estás só. Não deixes que as lutas temporárias te façam pensar que foste abandonado. Estás sendo guiado, sustentado, conduzido. E se pudesses ver de uma perspectiva mais alta, se pudesses contemplar, mesmo por um instante, a vastidão do que está se desenrolando, jamais duvidarias novamente. Há mais para ti, mais do que tens aceitado, mais do que já imaginaste, mais do que o mundo ousou te prometer. E o momento em que decides crer mais no invisível do que no visível, o instante em que confias plenamente naquilo que já é teu, os céus se abrem, as portas se escancaram, e tudo o que estava retido começa a fluir, mas é preciso estar pronto. É necessário liberar tudo aquilo que já não serve ao teu bem mais elevado. É preciso ter coragem para largar o velho e pisar com firmeza no desconhecido, sabendo que o que te espera é maior do que tudo o que estás deixando para trás. Este não é tempo para hesitação. Não é hora de olhar para trás. É hora de avançar com fé inabalável, sabendo que o que está vindo não é apenas o que pediste, mas muito, muito mais. E quando chegar, tu olharás para este momento e dirás: sempre esteve escrito, sempre foi meu. Talvez ainda não compreendas a magnitude do que já está em movimento na tua vida. Talvez não vejas, com os olhos do corpo, como cada evento, cada mudança, cada porta fechada e cada desvio inesperado estão, na verdade, te conduzindo exatamente onde precisas estar. Mas escuta, nada está fora de alinhamento, nada é acidental, nada acontece fora do plano divino que foi traçado para ti. Talvez estejas perguntando: quando vai acontecer? Quando verei? Mas essa não é a verdadeira pergunta. A pergunta real é: eu acredito que já está feito? Porque no momento em que acreditas, de verdade, sem hesitação, sem exigência de prova, tudo começa a mudar. As portas que pareciam trancadas se abrem com leveza. As situações que pareciam imóveis se transformam diante de ti. Já tens caminhado por caminhos que pensavas levar a um lugar, e eles se fecharam. Já seguraste coisas que pareciam
certas, e elas escorregaram pelas tuas mãos. Relacionamentos, empregos, oportunidades, identidades, tudo o que não está alinhado com quem estás te tornando, está sendo liberado. E perguntaste, por quê? Mas o que chamas de rejeição é muitas vezes proteção divina. O que percebes como perda é apenas espaço sendo aberto para o maior. Jamais foste feito para permanecer em lugares que não mais te servem. Jamais foste destinado a agarrar o que precisa ser deixado, porque a vida que desejas, o futuro que já te pertence, requer que soltes tudo aquilo que te prende à versão antiga de ti mesmo. Mas aqui está a verdade. Deus nunca retira algo de ti sem a intenção de te dar algo maior. Quando algo é removido, é apenas para abrir espaço para algo que tua mente, neste momento, ainda não pode conceber. Quando uma porta se fecha, é porque outra, melhor, mais ampla, mais alinhada, já está sendo preparada para se abrir. Se pudesses ver o que está sendo formado nos bastidores, jamais voltarias a questionar o porquê de algo ter saído da tua vida. Jamais resistirias às mudanças que agora se desenrolam. Tu tens orado por mudança, tens pedido por mais, tens buscado propósito, direção, clareza. E agora, neste exato momento, tudo o que pediste está sendo ativado. Mas a manifestação dessas orações nem sempre chega da forma que esperavas. Às vezes, antes das coisas se encaixarem, elas precisam se desmontar. Às vezes, antes de entrares na promessa, precisas ser despido de tudo o que não está em harmonia com ela. Não resistas à transformação. Não lutes contra o processo. Pode não parecer como imaginaste, mas está te levando exatamente onde deves estar. Há momentos na vida em que só é possível caminhar por fé. Momentos em que a luz parece distante e tudo ao redor é incerteza. Esse é um desses momentos, mas mesmo agora, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, o plano está se cumprindo. As peças estão se encaixando. O invisível está prestes a se tornar visível e chegará o tempo, não distante, mas iminente, em que olharás para esta fase da tua vida e verás com clareza cada espera, cada curva inesperada, cada aparente silêncio foi necessário. Cada batalha te fortaleceu, cada porta fechada te redirecionou, cada oração sem resposta foi, na verdade, uma resposta mais sábia do que imaginavas. E entenderás por que certas coisas precisaram acabar, por que certas pessoas tiveram que partir, por que certas oportunidades passaram por ti. Mas até que esse tempo chegue, tua missão é confiar. Confiar que o que vem é maior do que aquilo que ficou. Confiar que aquilo que está por nascer dentro de ti não é ilusão, é destino. A mente tentará te convencer de que estás perdendo, mas na verdade estás sendo posicionado. O inimigo do progresso é a dúvida, e a dúvida surge quando fixamos os olhos no que está acontecendo, em vez de no que já foi decretado. Não precisas conhecer o como, não precisas entender o quando. Só precisas saber que já está feito. O universo não está esperando que tudo se alinhe lá fora. Está esperando que tu acredites. Está esperando que pares de hesitar, que largues o controle, que deixes de olhar para o exterior como tua fonte. O caminho já foi traçado, o tempo já foi determinado, e agora tudo o que resta é dares o primeiro passo. Mesmo que não vejas a estrada completa à tua frente, mesmo que o próximo passo pareça envolto em névoa, caminha assim mesmo, porque à medida que te moves pela fé, os portais se abrem. À medida que confias, a clareza vem. À medida que te alinhas com o saber interior, os milagres se tornam inevitáveis. Nada está fora de lugar. Nada está atrasado. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Este é o teu tempo. Este é o teu momento. O que está vindo é infinitamente maior do que qualquer coisa que já tenhas imaginado. E quando isso se manifestar, quando a promessa se tornar visível, olharás para trás e compreenderás. Nunca foi acaso. Nunca foi sorte. Sempre foi destino. Sempre foi intenção divina. E agora, tudo o que o céu espera é tua resposta.
porque neste instante estás diante de uma decisão: permanecer como sempre foste, ou tornar-te quem sempre estiveste destinado a ser. Os sinais já foram dados, o chamado já foi sentido. O velho já está ruindo, não como castigo, mas como libertação. O que está se desfazendo não pode acompanhar-te ao novo. E se não pode seguir contigo, nunca foi teu para guardar. Está sendo despido de limitações, purificado de ilusões, preparado para uma vida tão abundante, tão livre, tão extraordinária, que tua mente ainda não consegue compreendê-la por completo. Mas aqui está a verdade mais libertadora de todas. Tu não precisas entender. Precisas apenas dizer sim. Sim ao chamado. Sim ao desconforto do crescimento. Sim ao desconhecido, onde os milagres são gestados. Porque do outro lado desse sim, tudo muda. Os atrasos cessam, as portas se abrem, e aquilo que parecia distante começa a se formar diante dos teus olhos. Mas preciso crer antes de ver, confiar antes que chegue. Esse é o verdadeiro teste. Não de sofrimento, mas de fé. Porque Deus não retém, Ele não adia. Ele já deu. A única coisa que determina quando aquilo que é teu chegará é o momento em que decides reivindicá-lo. Então, reivindica. Agora, sem pedir permissão, sem esperar por outro sinal, porque este momento é o sinal. Este instante é a confirmação. O sussurro do céu te dizendo: vai, agora. Tudo o que desejas já está esperando por ti. Ergue-te, assume teu poder. Entra com passos firmes na vida que tem te chamado em silêncio, pois não estás apenas à beira de uma mudança, tu és a mudança. E uma vez que deres esse passo, nunca mais olharás para trás. Este é o teu tempo. Este é o teu despertar. E a vida para a qual foste criado está pronta para te receber. Tu nunca foste destinado a viver em escassez. Nunca foste feito para a dúvida, o medo ou a estagnação. Foste formado para criar, expandir, resplandecer. E tudo o que viveste, até agora, cada luta, cada demora, cada momento de incerteza, não foi contra ti, foi preparação, porque Deus não chama os despreparados, Ele desperta os que estão prontos. E se tu sentes este chamado agora, é porque já estás pronto, mas ainda assim, muitos permanecem parados à beira do seu destino, deixam que os velhos medos gritem mais alto que a nova visão, deixam que o passado dite o futuro, perguntam: e se eu falhar? Quando deveriam perguntar: e se eu tiver sucesso além do que posso imaginar? Então eu te digo, não há mais tempo para esperar. A hesitação termina aqui, porque há uma força em ti que é maior do que tudo que já conheceste. E no instante em que te rendes a ela, no instante em que paras de lutar contra a mudança que te chama, tudo começa a se alinhar com precisão divina. Mas ouve bem, rendição não é passividade. Rendição é fé em movimento, é andar como se a promessa já estivesse cumprida, é falar como se o milagre já tivesse chegado, porque, na verdade, ele já chegou. Não há mais espaço para dúvida, não há mais lugar para medo. Foste chamado, a transformação já começou e não há retorno. Então eu te pergunto, vais te levantar? Vais entrar na vida que tem te chamado? Podes confiar que cada porta que se fechou foi uma bênção? Podes aceitar que cada perda foi, na verdade, redirecionamento? Podes ver que cada espera foi o tempo perfeito sendo tecido em teu favor? Porque a vida que está vindo, a vida que já é tua, vai além de qualquer expectativa que tenhas ousado ter, e o único véu entre ti e ela é a tua decisão. Por isso, decide agora, reivindica agora, move-te agora. Fala com ousadia, anda com autoridade, crê com profundidade, porque os céus já se moveram, o caminho já foi aberto, e a tua nova vida já começou. Tens esperado, observado, questionado. Quando a mudança virá? Como saberei que é real? E agora, neste exato instante, ela chegou.
não como uma esperança distante, nem como uma promessa vaga, mas como um chamado presente e palpável. Esta é a linha tênue entre a vida que conheceste e a vida que está te chamando. O que sentes dentro de ti não é apenas um desejo passageiro. É a voz do divino, é o plano perfeito de tua alma recordando quem tu és. E essa voz não se calará, ela não se extinguirá. Ela continuará sussurrando até que digas sim. Mas aqui, muitos tropeçam. Eles veem os sinais, sentem o chamado, mas hesitam. Agarram-se ao que é familiar, mesmo quando já não lhes serve. Confundem o romper com destruição, quando na verdade é o nascimento do novo. Mas ouve, o que está sendo tirado de ti está sendo removido por ti. As limitações, os antigos padrões, os medos estão sendo dissolvidos, não para te punir, mas para te libertar, pois a vida que espera por ti exige liberdade, exige espaço, exige uma versão tua que não carrega mais o peso do que já passou. Portanto, eu te pergunto, vais continuar esperando pela permissão que já te foi dada? Ou vais finalmente cruzar o limiar e tornar-te aquilo que sempre foste destinado a ser? O momento da escolha não é amanhã, não é quando tudo fizer sentido, não é quando todos os sinais estiverem perfeitamente alinhados. O momento é agora, porque o destino não espera pelos que hesitam. Ele avança com os que ousam, com os que confiam antes de ver, com os que acreditam no invisível mais do que nas aparências. Tu não precisas enxergar todo o caminho, precisas apenas dar o primeiro passo. A força que te trouxe até aqui é a mesma que te guiará até lá. O mesmo sopro que te despertou é o que te sustentará. Não foste deixado só, jamais foste. Tudo o que é necessário já vive dentro de ti. A visão, a força, a sabedoria, a direção, a provisão. Estás equipado, estás ungido, estás preparado. O plano é sólido, a promessa é certa. A estrada está traçada, e agora, tudo o que o céu espera é que tu digas sim, que tomes posse do que é teu, que pares de te esconder na dúvida e comeces a caminhar na revelação, porque esta não é apenas uma transição, não é apenas uma mudança de estação, é teu renascimento. E uma vez que deres o passo, uma vez que aceitares essa verdade, jamais voltarás a ser o mesmo. Continua. Boa pergunta. Estou escrevendo com uma frase por linha porque esse estilo deixa o texto mais poético, respirável e impactante, especialmente quando a mensagem é profunda, como essa inspirada em Neville Goddard. Esse formato ajuda a dar ritmo à leitura, como se fosse uma meditação. Destacar ideias importantes, permitindo que cada frase seja sentida com mais intensidade. Criar uma experiência emocional, não só informativa. Mas se você preferir o texto corrido, em parágrafos normais, posso reescrever dessa forma sem problema. Quer que eu continue no formato atual ou mudo para o estilo tradicional? Não foste criado para dançar eternamente na beira do teu destino, com um pé no passado e o outro no futuro, temendo o salto, evitando o desconhecido. Deus não se move através da hesitação. Ele não abre caminhos para os que se recusam a dar o primeiro passo. Se tens sentido o chão tremer, se as certezas têm desmoronado, não é o fim. É o despertar, é o chamado à transformação que não pede tua permissão, exige tua rendição. O que está desmoronando não é tua vida, é a estrutura que já não suporta o tamanho da tua promessa. É o velho sendo quebrado para que o novo possa florescer. A dor não é castigo, é impulso, é a alma te dizendo, é hora, é o universo sussurrando, tu já estás pronto. Então, não chores pelo que está indo, celebra o que está vindo. Porque o que está por nascer em ti não se compara com nada do que foi perdido. Agora é o tempo. Agora é o passo. Agora é o sim que muda tudo. Tu não estás apenas prestes a viver uma nova fase. Estás prestes a viver uma nova existência. E quando disseres sim com todo o teu ser, quando deixares para trás tudo o que te encolhia, a vida que sempre foi tua, finalmente te encontrará. E então compreenderás que nunca estiveste à espera de Deus. Foi Ele quem esperava por ti.
Esperava que acreditasses, esperava que te levantasses, esperava que reclamasses aquilo que já era teu desde o princípio. A mudança que tanto buscaste já começou. As engrenagens celestiais já estão girando a teu favor. Não há mais nada que precise ser feito, exceto o mais importante: crer. Crer antes de ver, agir antes de entender, avançar antes que os ventos mudem. Porque a mudança não vem de fora, ela nasce dentro, e quando ela nasce dentro de ti, o mundo inteiro responde. Portas que estavam trancadas se escancaram. Pessoas que antes te ignoravam agora te veem. Recursos surgem de onde não havia caminho. Não por mágica, mas por lei. A lei da fé, a lei da consciência, a lei imutável de que o mundo externo deve refletir o mundo interno. Portanto, vigia tua palavra interior. Guarda tua conversa silenciosa como um tesouro sagrado, pois é ela quem está moldando teu amanhã, hoje. E se mantiveres tua fé firme, se tua palavra interior permanecer fiel ao que escolheste ser, então tudo o que é teu virá até ti com poder, precisão e paz. Porque o mundo ao teu redor nada mais é do que um espelho. Ele reflete não o que desejas, mas o que assumes ser verdadeiro. E quando mudas tua assunção, quando falas contigo mesmo a partir do fim realizado, o espelho se ajusta, a realidade dobra-se à tua consciência, as circunstâncias obedecem ao teu novo decreto. Porque tua palavra não é pequena, ela é divina, é criadora, é o início de tudo. No princípio era o Verbo, e esse Verbo ainda ecoa dentro de ti. Não como som, mas como convicção. Não como barulho, mas como certeza interior. Por isso, continua, persiste, permanece nesse novo estado interno, mesmo quando nada lá fora parecer diferente. Pois o que vês agora é apenas o eco das palavras antigas. Mas já há algo novo vibrando em ti. Já há algo maior germinando na terra secreta da tua alma. Não te rendas ao que os olhos veem, rende-te ao que o coração sabe. E quando a colheita finalmente surgir, quando os frutos do invisível se tornarem visíveis, saberás, não por teoria, mas por experiência, que a mudança sempre começou dentro de ti, e que tudo o que foi prometido já estava esperando apenas o teu sim. Agora sabes, não eras pequeno, apenas esqueceste. Não estavas perdido, apenas adormecido, e não foste rejeitado, apenas preparado. Tudo aquilo que parecia te atrasar estava, na verdade, te ensinando a confiar. Cada demora estava te moldando. Cada silêncio estava te fortalecendo. O tempo não foi desperdiçado, foi investido. Porque agora és alguém que crê com profundidade, que fala com autoridade e que anda como quem sabe que sua palavra é lei em seu universo. Agora, tua conversa interior não é mais dúvida, nem medo, nem carência. É certeza, é gratidão antecipada. É a voz calma de alguém que já viu, no invisível, o que em breve florescerá no visível. E mesmo que o mundo ao redor ainda não reflita por completo o que escolheste ser, já não importa, porque tu sabes, e esse saber é inabalável. Agora tudo se transforma. Agora teu mundo se curva à tua nova frequência. Agora as portas se abrem sem esforço. Agora as promessas se tornam presença. E quando os outros perguntarem como isso aconteceu, quando as coisas mudaram, tu sorrirás e responderás: no instante em que mudei minha conversa interior, pois tu criaste um novo mundo, não com as mãos, mas com a palavra silenciosa do teu coração desperto. E então compreenderás, em toda a sua profundidade, que nunca precisaste conquistar teu destino. Apenas lembrar que ele já era teu. O mundo não precisava ser convencido. As circunstâncias não precisavam ser forçadas. A única transformação necessária era dentro de ti. Quando mudaste tua vibração, o universo respondeu. Quando falaste contigo como quem já tinha recebido, a realidade se curvou diante da tua convicção. Porque o que chamam de milagre é apenas o natural resultado de uma consciência alinhada com sua verdade. Agora és livre.
livre da necessidade de provar, de correr, de temer. Agora caminhas com leveza, sabendo que nada pode te faltar, pois tudo nasce a partir do que carregas dentro. O mundo exterior se tornou tua imagem refletida, e tu és a fonte, o início, o verbo feito carne. E nesse novo estado de ser, tua vida se torna uma oração contínua, não de súplica, mas de afirmação, não de carência, mas de plenitude. E ao viver assim, inspirarás outros a despertar, a lembrar, a reivindicar também sua herança divina, pois a verdade mais gloriosa é esta: quando mudas tua conversa interior, não mudas apenas tua vida, transformas o mundo inteiro ao teu redor. Tudo começa contigo, tudo começa com tua palavra. E assim, retornamos ao princípio de tudo. No princípio era o Verbo, e esse Verbo, essa palavra criadora, é tua. Vive em ti. É pronunciada em silêncio toda vez que pensas, toda vez que imaginas, toda vez que sentes. Agora sabes, não és espectador, és criador. Não és vítima, és fonte. Não és parte do acaso, és expressão do propósito. A vida não acontece a ti, a vida responde a ti. A realidade externa é apenas o espelho da tua fidelidade à visão interior. E tu te tornaste fiel, fiel ao estado desejado, fiel ao fim realizado, fiel ao eu sou que declara, mesmo no deserto: tudo já é meu. Agora, caminha, mas não como antes. Caminha como quem sabe, como quem já possui, como quem compreendeu que não precisa mais correr atrás da vida, porque a vida já está vindo ao seu encontro. E quando olhares ao redor e vires portas abertas onde antes havia muros e caminhos floridos onde antes havia pedras, lembrarás: tudo começou com uma escolha, a escolha de mudar a conversa interior, a escolha de assumir o poder da consciência, e nesse instante eterno, a criação foi concluída. Tu disseste: eu sou, e o universo respondeu: então, assim será.